o Rogério Portugal Bacelar, filho de Romeu Felipe Bacelar e Miriam Portugal Bacelar. Meus avós paternos, Brasílio Bacelar e Leonor Rauen Bacelar. Maternos, Clotário de Macedo Portugal e Ana de Macedo Portugal. Pode dizer, tive uma infância muito sadia, jogando muito futebol. Meu pai, Romeu Felipe Bacelar, me ensinou sempre a sempre ter o maior carinho sobre as pessoas, sem olhar quem elas fossem. Não interessava cargo, situação financeira, e sim todas as pessoas são iguais. Ele brincava muitas vezes que não adiantava nada na vida a pessoa querer ser prepotente quando, no fim da vida, todos iam para o mesmo lugar. Então, ele diz, vocês sempre tratem bem do semelhante da mesma maneira que vocês querem ser tratados, porque termina a vida todo mundo igual. E não existe por que a pessoa se achar melhor ou pior que as outras. Então isso é uma lição de vida que eu aprendi, e de honestidade, isso nem precisa, porque meu pai pregava isso para todos nós, todos os meus irmãos, somos 6 irmãos, vou dizer, o Rui, que é juiz aposentado, já está aposentado, o Romeu, que é advogado, o Rubens, que é administrador de empresa, mora em Brasília, Ronaldo, assessor jurídico do Tribunal de Justiça, e o Roberto, que é desembargador. Então, todos eles receberam as mesmas lições do meu pai e da minha mãe. Então, isso foi a nossa cartilha de vida, onde todos nós nos formamos e tivemos uma vida, graças a Deus, até agora, correta e com lembrança de dignidade e de amor. Tanto por parte da minha mãe como do meu pai. E dos meus avós, maternos e paternos, eu só ouvi falar, porque morreram antes de eu ter nascido. Minhas avós, eu acompanhei as duas, a minha avó materna, Ana de Macedo Portugal, que era casada com Clotário de Macedo Portugal. Meu avô foi presidente do Tribunal de Justiça e interventor do Estado. E minha avó contava as histórias, e ela era uma pessoa que tinha menos de 1,60 m de altura, mas ela tinha uma liderança tremenda e conseguia reunir toda a família grande, que era muito grande a nossa família, e em volta dela, todos os anos, no final de ano, aniversário dela, então você reunia. E minha avó paterna era Leonor Rauen Bacelar, descendência da alemã, uma mulher muito enérgica, mas muito querida. Então essas foram as heranças que eu tive por parte dos meus pais e das minhas avós, que me lembro com muita saudade, com muito amor e muito carinho. E faz muita falta. Eu estudei no começo do grupo Professor Cleto, depois ginásio, ficou no Bom Jesus, e depois Novo Ateneu, posteriormente Faculdade de Direito em Curitiba. Frequentei, clubes na minha infância, Círculo Curitibano, e principalmente o Curitiba Futebol Clube, que a vida inteira fui torcedor, que minha família toda, desde que eu nasci, são torcedores do Curitiba. Hoje sou formado em Direito, sou tabelião, comecei minha carreira em Morretes, passei em 2 concursos, primeiro lugar em Santo Antônio da Platina, na década de 70, e Morretes. Escolhi Morretes por causa da faculdade de Direito
que estava cursando em Curitiba, que era mais perto. Daí em Morretes, fui presidente do Clube 7 de Setembro, Comodoro do Iate Clube, e fui vice-presidente da Sociedade Operária. Fui presidente do Rotary Clube de Morretes, fundador, e fui cidadão honorário de Morretes. Vim para Curitiba em 1981, aonde assumi o cartório distrital do Bacaxiri. Esse cartório, eu fiquei até o ano passado, quando assumi o 6º protesto de título. No cartório do Bacaxiri, eu fui reconhecido como vulto emérito de Curitiba e cidadão benemérito do Paraná, com as minhas passagens na presidência da Carteira de Previdência dos Servidores Públicos do Poder Judiciário e na CGPAR, Associação dos Serventuários Públicos do Paraná, posteriormente na Noreg Paraná, e hoje, de 2001 até agora, sou presidente da Noreg do Brasil, estou presidente da Noreg do Brasil, da Federação Brasileira dos Notários Registradores e da Confederação Brasileira de Notários Registradores. Criei a Escola Nacional de Notários Registradores e a Rede Anoreg de Responsabilidade Social, uma ONG, o CIP com natureza social, para que os cartórios pudessem, do Brasil inteiro, fazer suas ações sociais integradas. Fiz vários congressos, cursos, e alguns congressos foram patrocinados, 18 congressos eu presidi pela Associação dos Notários Registradores do Brasil. Hoje sou presidente do Curitiba Futebol Clube, fico até 2017. E com Curitiba estou trabalhando numa reestruturação total do futebol para, além da melhoria do futebol profissional, tanto na parte administrativa, financeira, como do próprio futebol. Quando eu era criança, eu praticava muito esporte, futebol, pratiquei karatê, judô e gostava muito de pescar. Hoje em dia quase não tenho tempo de mais nada. Hoje, o meu principal, até 10 anos atrás, eu ainda ia pescar ou no Mato Grosso, no Amazonas, ou no próprio litoral do Paraná. Hoje, infelizmente, não estou tempo por causa das atribuições, mas que são a parte de recreação que eu mais gosto. E futebol, eu gosto hoje é só assistir, jogar não tenho mais condições. Minhas pernas nem minha barriga deixam. Então, a vontade continuo tendo, mas infelizmente não tenho condições. Agora, gosto de viajar, vou principalmente assistindo os jogos, fui assistir a final da Copa dos Campeões, e quando posso acompanho o clube em todos os jogos de futebol. E viagens a turismo ou viagens mesmo participando de congressos na minha atividade profissional, que é o tabelião. E toda semana viajo para Brasília, onde tem o escritório da Associação da Confederação, e muitas vezes estou no Rio, São Paulo e Brasília para acompanhar as ações do Curitiba Futebol Clube. Na minha vida, alguns fatos pitorescos aconteceram. No futebol, eu tinha uns 9 anos de idade, estava jogando Curitiba e Santos, no estádio Belfort Duarte, que na época chamava-se, e deu uma briga na arquibancada entre a torcida do Curitiba e do Santos, e eu levei uma garrafada. Como o vestiário era único, me levaram para o vestiário para dar uns pontos na cabeça, que abriu minha cabeça. E na mesma hora o Curitiba tinha substituído o seu atacante e o Santos o dele.
O atacante do Santos não era um atacante, era o Pelé. E o Pelé foi lá me visitar. E eu, criança de uma vez, eu que não queria saber de Pelé, eu queria saber do Duílio, que ele nem me deu bola. Então, vou dizer, eu fiquei triste na época, mas depois o tempo foi passando e o Pelé se transformou no Pelé, que é o melhor jogador do mundo. E hoje, esses dias encontrei com ele no Pequeno Príncipe, numa homenagem que fazem para ele, e ele que dá o nome de uma parte do hospital, e relembrei a ele esse momento, e ele lembrou-se também. Então foi um fato pitoresco que aconteceu. E outro da minha atividade, que volta e meia uma vez uma pessoa queria fazer um testamento, aí eu peguei, digo, pô, vou fazer, como não? Aí anotei os dados, ele disse, não, mas eu volto quinta-feira para assinar. Aí quinta-feira não voltou para assinar, daí veio sexta, não voltou, não apareceu. A segunda, terça apareceu o pai de uma menina que ele ia deixar os bens. Disse, pois é, eu troquei minha filha pelo... E não, o cidadão queria simplesmente ter uma dama de companhia ali, mas não com intuitos românticos, mas sim com não morrer sozinho. Ele já estava se sentindo mal e o pai, já com o intuito financeiro, tinha deixado a filha morar com o velhinho para se usufruir das finanças do velho. Então são algumas coisas, e nomes estrambólicos, que volta e meia chegam no cartório, vamos dizer, que querem registrar o filho com o nome de Germes, daí você tem que mostrar que não dá para ser, e a pessoa briga com a gente, querendo registrar, mas até que você tem que convencer ela que tem que mudar o nome. Então são alguns fatos pitorescos que tenho milhares para contar, mas o nosso tempo aqui não permite. Mas a vida minha, sou tabelião desde a década de 70, então, vou dizer, tenho longas histórias e longas histórias e longas conversas bem animadas para contar ou para relembrar. Minha família, sou casado pela segunda núpcias com Josana Arcoverde Bacelar, tenho um filho com ela. No primeiro casamento tive 2 filhos, que é Rogério e Guilherme. E no segundo casamento, Bruno. E tenho 2 netas, filhas do Rogério Filho, que são a Bárbara e a Olívia.